Depois de uma avalanche de críticas, o governo dos Estados Unidos nega que vai enviar tropas para assumir o controle da faixa de Gaza. O recuo aconteceu ontem, um dia depois do anúncio feito por Donald Trump ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo a Casa Branca, o presidente nunca se comprometeu com o envio de militares à região. E a realocação dos palestinos seria temporária. Detalhe, é uma história bem diferente, né, daquela que a gente conhecia ontem, devido às palavras do próprio presidente americano. Detalhes com Larissa Biscaia. A porta-voz da Casa Branca volta atrás no discurso de Donald Trump sobre a proposta de deslocar permanentemente os palestinos do território de Gaza. Em coletiva de imprensa, a secretária de comunicação do governo americano, Karoline Leavitt, mencionou uma relocação temporária da população da região em países parceiros, como o Egito e a Jordânia. He's meeting with the King of Jordan, King Abdullah, next week. Ele vai se encontrar com o rei da Jordânia na semana que vem. Ele falou com o príncipe da Arábia Saudita e Trump já deixou bem claro que espera que os nossos parceiros na região, especialmente o Egito e a Jordânia, aceitem os refugiados palestinos temporariamente, para que os Estados Unidos possam reconstruir a casa deles. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas alertou que qualquer transferência forçada ou deportação de pessoas de território ocupado constituiria uma violação do direito internacional. Karoline Leavitt afirmou ainda que os Estados Unidos não vão enviar tropas à faixa de Gaza. O presidente não se comprometeu a enviar militares para Gaza. Ele também disse que os Estados Unidos não vão pagar pela reconstrução de Gaza. É muito bom, né? The president never committed to put boots on the ground. Nunca se comprometeu a colocar tropas, né? Como é que seria feito, então? Ia chegar um diplomata ali com um terno e uma pasta debaixo do braço e falar para aqueles 2 milhões de pessoas, os senhores, por favor, se dirijam ao Egito. À esquerda ali tem a Jordânia também, é uma alternativa. Como é que seria feito? Sem a presença de tropas, uma realocação de tanta gente. Mas enfim, tudo isso tem método, né? A gente já falou sobre a loucura calculada de Donald Trump. Fato é que a rejeição ao plano foi global. O Egito, alvo do republicano para receber os refugiados, disse que a ajuda deve começar com os palestinos dentro da faixa de Gaza. Já o rei da Jordânia, Abdullah II, aliado americano há décadas, defendeu que a paz duradoura só vai existir com a criação de 2 estados. Até a Arábia Saudita, grande aliada dos Estados Unidos, criticou o plano. E posição parecida foi defendida por China e Rússia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, por sua vez, relembrou que é proibida qualquer transferência forçada que coloque em risco a defesa étnica. Ao mesmo tempo, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que a tomada de Gaza viola o direito internacional e a Convenção de Genebra. Especialistas como o professor de Relações Internacionais Vitélio Brustolin defendem o mesmo argumento. Esses deslocamentos são crimes. Se as pessoas não quiserem sair do território, elas não podem ser forçadas. Então, como são 2 milhões de pessoas em Gaza, retirar essas pessoas à força, configuraria um crime de guerra. Além disso, retirar as pessoas daquele território é considerado limpeza étnica. No Brasil, o presidente Lula classificou o plano de Trump como um erro. A declaração foi dada em entrevista à Band News FM e outras 2 emissoras mineiras. Tenho a compreensão de que nós estamos vivendo um momento que quanto mais coisas, difíceis você falar, quanto mais coisas irreais você falar, mais você tem destaque na mídia mundial. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Ora, então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, o país para tentar cuidar de Gaza. Na mesma entrevista, Lula voltou a prometer reciprocidade se Donald Trump decidir taxar os produtos brasileiros. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos.
nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superávit com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo. É lógico, é o mínimo de decência que merece um governo é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, Presidente. Então isso é simples e é muito democrático.